com boas notícias, que o Evangelho é a boa nova, a boa notícia. Nós acabamos de ouvir, para que tenhamos bom ânimo, é a grande recomendação de Jesus, principalmente para os dias de hoje, né? E nós vamos fazer um estudo a respeito desse tema, do combate ao vazio existencial. Porque tantas pessoas, ou porque todos nós em algum momento nos sentimos tão vazio, sentindo que a nossa existência não tem sentido, né? A gente vai descobrir por quê, e vamos também apresentar junto com Jesus o antídoto para a cura desse grande sentimento que assola a humanidade. Joana de Ângeles, na série psicológica que ela propôs para toda a humanidade, está contida em 16 volumes, escrita, materializada o seu pensamento, desse espírito estudioso, iluminado, voltado para o bem e voltado também para o socorro das nossas misérias psicológicas. Ela é a mentora das condições e do trabalho de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. No segundo volume dessa proposta, um livro chamado O Homem Integral, os 2 primeiros capítulos é dedicado a identificar as personalidades encarnadas, as nossas personalidades espirituais no corpo físico. Ela dividiu em 4 grupos, psicologicamente. E os 3 primeiros são verdadeiros exércitos, sobrando uma pequena parcela no 4º grupo de uma humanidade já mais segura, mais amadurecida. Mas antes da gente falar sobre as 4 personalidades, que nós vamos nos identificar talvez nas 4, em alguns momentos, não em todos os momentos, ou que já passamos por ela, talvez nessa encarnação, nós vamos lembrar que o vazio existencial é por conta do afastamento do ser humano da divindade, do ser divino, de Deus. Nunca antes do avanço do ateísmo, o ser humano ficou longe de Deus, da divindade, mesmo nos tempos remotos, mesmo na época que cultuava vários deuses, mas nós tínhamos o respeito e o temor, vamos dizer assim, a essa divindade. Era um medo misturado com amor e dedicação, e isso foi fundamental para nós. Mas no início do século XIX, nasce uma grande ruptura da religião com a ciência. De tanto a religião massacrar a ciência, perseguir a ciência, não deixar a ciência avançar, a ciência rompe com a religião e cria, através de principalmente um pensador, que em 1941 lança sua primeira obra, rompendo com o divino, criando o ateísmo. E isso foi assim, caiu como uma luva no psicológico da humanidade, porque
Até então a religião era soberana, ela mandava, ela desmandava, ela determinava quem vivia, quem morria. Em nome do Cristo, quantas guerras, quantas separações. Mas de um Cristo inventado, não daquele que veio exemplificar. Porque aquele que veio exemplificar, ele nunca pregou nenhuma soberania material. Nós observamos isso nos sermões, no Sermão do Monte. Bem-aventurados aflitos. Como assim bem-aventurados aflitos? Né? Como que a gente está numa aflição danada e a gente é feliz? Então ele está falando de um futuro. Se nós nos agarrarmos com fé e esperança, com resignação, até ao fim, até a finalidade de cada expiação, de cada provação, nós seremos felizes. Então, o ser humano descrente, insatisfeito com a religiosidade, ele vê acenar a bandeira do ateísmo, do materialismo. Por consequência do ateísmo, o materialismo. E oferecendo ao homem encarnado todos os gozos que a materialidade pode nos proporcionar. E aí nós mergulhamos psicologicamente, espiritualmente e moralmente num fosso que estamos tentando sair com as luzes da espiritualidade. O homem, o ser humano, não achando satisfação, saciedade nos gozos materiais, ele adoece. E não foi falta de aviso. Há 2000 anos, no início da regeneração moral da humanidade, com o advento de Jesus Cristo, nós já fomos alertados para esse tempo. E o tempo chegou, desde 1857. Os tempos hoje é chegado, dessa não revolução, mas dessa progressão moral que a humanidade está fazendo. E quando nós estamos num quarto bem bagunçado, às escuras, e acostumado ali com os móveis, com aquela situação toda, nós não percebemos que está desarrumado, que está desorganizado. Acendendo uma luz, percebemos. E aí entra o desânimo, o vazio, a preguiça, porque tem que organizar tudo aquilo para a gente continuar vivendo bem ali naquele quarto. E é isso que está acontecendo conosco, como humanidade. As luzes da espiritualidade estão acendendo em nós. E nós estamos vendo, não com bom ânimo, infelizmente com desânimo, o que precisa ser reconstruído, organizado, não destruído. Nunca pensemos em destruir o nosso ódio, o nosso rancor. Imaginemos nós como um animal não adestrado. Um cavalo, por exemplo, de muita força. Ele sem o adestramento, sem o ensinamento, sem o treinamento, ele é perigoso. Pode acontecer desastres perigosos. Assim também é o nosso psiquismo. Sem a orientação do Evangelho, das luzes da espiritualidade, com a nossa inteligência, a nossa capacidade, principalmente nos dias de hoje, torna-se perigoso, porque é uma força muito grande. Aí nós tomamos esse animal e transformamos ele num colaborador. Nós não destruímos a força dele, nós redirecionamos a força dele. E é assim que nós temos que fazer também com as nossas forças psicológicas, redirecioná-las para o bem.
principalmente para o meu bem, porque eu fazendo o bem para mim, eu estou fazendo o bem para o outro, e consequentemente o mundo todo mudará em favor do bem. O ateísmo então nos ofertou tudo isso, e ele não nos entregou. Nós negamos aquele modelo psicológico nosso de milênios, negamos o que está escrito na nossa consciência, que é as leis divinas, que é para todos, está escrito na nossa consciência. Mesmo um selvagem que nunca ouviu falar do Evangelho, ou de Jesus, ou de qualquer outro mestre, que veio proclamar o bem e vivenciar o bem, como nós tivemos tantos, e temos tantos aí encarnados fazendo isso, às vezes anonimamente, nós vamos saber quando nós fazemos o bem ou o mal, porque a lei divina está escrita na nossa consciência. Não tem como nós fugir, e nós tentamos fugir por quase 2 séculos, e mergulhamos nessa situação que estamos hoje como humanidade. O livro Obra Póstumas da Codificação, que faz parte da codificação, esse livro estava sendo preparado, mas houve a desencarnação do codificador antes que ele ficasse pronto e publicado. Mas os seus colaboradores o publicaram. Ele não traz as características do codificador, que era íntegro na organização dos capítulos. Por isso que fala codificador, né? Porque ele era um grande mestre nessa parte de organizar os assuntos conforme tudo, colocar um bom índice. Mas foi publicado as suas anotações de Allan Kardec. E como eu disse que nós fomos lembrados desde há 2000 anos atrás, e mais uma vez com a chegada do Consolador prometido, que Jesus prometeu para a humanidade, aquele Espírito da verdade queria nos lembrar, fazer-nos lembrar tudo que Jesus já tinha dito, e com muito mais clareza e condições de entendimento para a nossa atualidade de hoje, para a nossa atualidade também social, para a nossa sociedade de hoje, porque ele falava para um povo diferente de nós há 2000 anos atrás. Os costumes eram outros, então ele tinha que falar por parábolas, contando histórias, e a história contada, a parábola, ela tem muitos sentidos, mas ela também, como a escrita era muito escassa, ela também tem a característica de perpetuar de gerações em gerações. A história, ela nunca morre, né? Então, esse Espírito designado por Deus para a regeneração da humanidade, chamado Jesus, na sua encarnação aqui na terra, ele nos propôs que um dia, quando nós estivéssemos amadurecidos intelectualmente e moralmente, ele mandaria outro. E ele nos mandou outro, não como uma personalidade humana, mas como uma ideia. Por isso fala Espírito da verdade, porque é uma ideia das leis divinas clareadas para os nossos dias de hoje, e que vai ficar conosco eternamente. Então aí já tira a característica de personalismo. Não é uma pessoa, não é Allan Kardec que é o Espírito da verdade, é a ideia espírita. E essa ideia espírita, ela materializa nesse livro alguns pontos que está acontecendo hoje, e que infelizmente nós interpretamos até então conhecer esse Consolador, que esses sinais seriam sinais materiais de convulsões do planeta, catástrofes, doenças, guerras, tudo isso. E nós, como ateísta e como materialista, esquecemos do outro. Esquecemos que o outro existe e que está na luta,
e que a sua finalidade também é a mesma que nós almejamos: ser feliz. Nós queremos que o outro nos faça feliz, é obrigação. Esquecemos que nós também temos que colaborar com a felicidade do outro, e essas luzes vêm para nos clarear a esse respeito, e a gente começar a observar a nós mesmos e encontrar-nos, e assumir a nossa personalidade, não desdenhar e não querer destruir, não querer transformar de um dia para o outro, mas acolher, buscar o entendimento e a capacidade para esse acolhimento e oferecer uma grande proposta com a vida. Deixar de sentir a ausência da existência para existir com abundância, com fé, com esperança. Porque o benfeitor que trouxe essa mensagem que está nessa edição aqui, porque como eu disse, esse livro ele não tem uma organização de capítulo, de página, é conforme a editora ID, está na página 225, talvez a gente tenha até alguns exemplares aqui para quem quiser, ou quem quiser buscar também na internet, obras póstumas. Tem uma mensagem a respeito da regeneração da humanidade. Antes de ler essa mensagem, que ela não é curta, os senhores hoje vão me perdoar um pouco, às vezes a extensão, mais de meia hora, 40 minutos, por aí, porque nós queremos ler ela, porque ela oferece os sinais dos tempos, que está cumprido, estão aí às nossas vistas, e elas estão contidas aqui, mas a gente fica focado muito só nos sinais ruins. Nós temos que aprender a levar a nossa mente para o bem, para o bom, para o belo, porque senão nós não vamos sair, né? Deixar de levar para dentro da nossa casa material, da nossa casa mental, notícias, só notícias ruins, buscar também notícias boas, e tem o que buscar, vai achar. Jesus já nos afirmou, e hoje nós temos a prova na palma das nossas mãos. Aquilo que nós buscamos é nos oferecido ao tempo todo. Então mentalmente também, aquilo que nós pensamos é o que nós vamos nos tornar, e se nós cultivar o desânimo, nós vamos cair no fosso de achar que a vida não tem sentido. Mas se a gente buscar com afinco, a gente vai ver que tem sentido e tem um grande propósito para a nossa vida. Mas se nós largar para trás o ateísmo, deixar para trás o culto ao materialismo, isso não significa que nós devemos abandonar as coisas materiais, mas usá-las com responsabilidade e com espiritualidade. Porque é diferente de você comer uma comida saborosa como um animal qualquer, e comê-la também como um ser humano que somos, com respeito, com dignidade, com gratidão. E tudo é assim. Nós podemos escolher. Nós estamos nos dias de luz. É claro que o desânimo bate em nosso coração. Acontece coisas que nos tiram do chão. Mas nesse momento nós devemos lembrar, às vezes silenciar, fazer o exercício do silêncio dentro de nós. E a proposta de Joana de Ângeles, identificando essas 4 personalidades do ser humano, é justamente para a gente reflexionar, ver aonde que eu estou mais tempo, qual o arquétipo psicológico que eu sou por mais tempo. Então, certamente a espiritualidade, já sabendo dessas condições que nós estamos vivendo hoje, preparou todo isso, uma benfeitora só, mas é uma equipe que tem por trás também dessa benfeitoria, dessa personalidade.
e traz-nos 16 volumes. E a gente faz igual na época que Jesus encarnou na terra, dá as costas. Queremos que Ele faz milagre, que a espiritualidade faz todos os milagres, todos os nossos trabalhos. E a gente não faz o esforço de ler uma obra dessa. E queremos resultado diferentes, não os teremos. O Espiritismo não é uma promessa sem fundos, é respostas às nossas ações. Se eu agir de um jeito, a resposta virá daquele. Se eu agir do outro, a resposta virá daquele outro jeito. Isso é instrução, e instrução consoladora, porque eu posso escolher ser feliz ou não. Então o primeiro grupo é classificado os ansiosos. Quem de nós aqui não tem momentos de ansiedade, de quase loucura? Deixamos tudo para competir, porque eu preciso passar no concurso público, já é 3 horas da manhã, eu estou estudando, aí eu deito, aí eu lembro que tem um outro que está estudando, que vai saber mais do que eu, que vai passar na minha frente, aquela concorrência desenfreada. Eu levanto, não durmo mais, adoeço, e chega o dia da prova, eu nem tenho êxito, porque minha mente está cansada. E aí eu culpo alguém, culpo Deus, culpo uma mente ansiosa. Isso é só um exemplo. Cada um de nós pode identificar os estragos que esse sentimento já fez em nossas vidas, a ansiedade. Pensemos, mas pensemos muito. Perguntemos e obteremos respostas. Esta também é a única doutrina que pergunta, que incentiva o ser humano a buscar. Não nos entrega nada pronto, porque cada um de nós é uma individualidade ímpar. Por mais que nós estamos num mundo muito parecido, e que somos muito parecidos uns com os outros, mas cada um age e sente diferente do outro. Por isso que não dá para ter uma receita pronta. Você tem que agir assim, assim, assim. Isso é comigo, para mim deu certo. Podemos até colocar isso. Olha, eu passei por uma experiência parecida com a sua, eu agi assim, 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 para sair dessa coisa. Por que você não tentar? Por que você não pensar? Por que os índices de suicídio e de coisas só estão crescendo, e principalmente, por exemplo, nos finais de semana? Por conta dessa mente ansiosa, que enquanto nós estamos cultuando a ansiedade ali, com a vida corrida, a mente acelerada, ocupada, vai passando, né? A gente nem vive, vai passando, a vida vai passando e a gente vai indo. Aí chega nos finais de semana que tudo dá aquela acalmada, a gente não sabe ficar conosco mesmo, nós não sabemos buscar a nossa intimidade, fazer uma reflexão profunda, uma meditação a respeito daquela semana, daquele dia, para a gente organizar a nossa mente e ver tanta coisa boa que aconteceu na nossa vida, apesar de algumas ruins. Mas a gente já faz ao contrário, a gente só fica focado nas ruins, naqueles embates, aquela coisa toda, né? Descansemos. Jesus recomenda para nós, para que nós tenhamos boa saúde, uma vida abundante, precisamos descansar as nossas mentes, confiar. Tem um ditado popular: o dia de amanhã só pertence a Deus. A gente nem sabe se vai estar encarnado. Então por que essa agonia toda, né? Então essa é uma personalidade. Aí, com esse exercício dessa ansiedade, essa coisa toda, muitos caem na depressão, que é outro arquétipo. Os depressivos, que nada está bom, já jogou a toalha antes mesmo de começar a luta, entra na depressão profunda. Imaginemos se nós ficássemos, a humanidade inteira, por 30 dias sem os medicamentos.
para a ansiedade, para a depressão. Será o que acontecia? Nós temos que buscar a libertação. Está em nós mesmos. Jesus, cada um que levantava e caminhava, ele dizia: a sua fé te salvou, a sua cura veio de você. O Evangelho, a espiritualidade só é um incentivo, Jesus só é um incentivo, mas é eu que tenho que fazer o processo de recolher a minha cama, que eu estive deitado nessa depressão por tanto tempo, e colocá-la nos meus ombros e caminhar diante do benfeitor da humanidade, como aquele aleijado, né, naquela água. E tem o terceiro grupo, os rebeldes, depressivos. Primeiro o ansiosos, depressivos. Agora o terceiro grupo, os rebeldes, que nega tudo, que não quer saber nada desse mundo, que tudo que a sociedade apresenta é hipocrisia, que o governo tal não vale nada, que fulano de tal não é confiável, e que vai negando, e tudo que apresenta ele é contra, mesmo as boas ideias, não colabora com nada, só é contra, só rebeldia. Também não serve como modelo de vida para a nova terra que está nascendo. Enfim, o quarto grupo, uma pequena parcela, que nunca abraçou o ateísmo, ou que talvez percebeu a sua proposta ilusória há mais tempo e disse: não, todo bem que tem na terra é bem, mas tem que ter responsabilidade. Os nossos sentidos fisiológicos mesmo, da sexualidade, que a gente tem um tabu danado para falar disso. A gente abre as redes sociais, a gente vê aonde estamos nesse campo. O exibicionismo agressivo das personalidades públicas, que vieram com uma missão para influenciar toda uma massa, e estão aí desorganizadas do campo da sociedade, físicos, aberrações dignas de piedade. E nós estamos consumindo isso para dentro da nossa mente, para dentro dos nossos pensamentos, e aí queremos ser felizes. Então o último grupo, essa pequena parte, ele diz não para o ateísmo e consequentemente não ao materialismo, e continuou ou voltou rapidamente para o divino, para a espiritualidade, buscando entender-se como ser integral que nós somos. Estamos num corpo, mas não somos um corpo. Hoje a ciência está ajudando a filosofia espírita, por exemplo, nas ressuscitações de experiências de quase morte. Pessoas ateias, cientistas e populares voltando de uma experiência de quase morte com lembranças nítidas do que viveu. Minutos, horas ou às vezes segundos, trazendo grandes informações que para o nosso tempo aqui seria impossibilidade de receber tantas informações. E aí a gente pega essas informações que esses indivíduos trazem e compara com os ensinos do Consolador. A gente fala: é isso, é assim que acontece, por exemplo, quando o médium recebe a influência de um outro espírito para transmitir uma mensagem, e aí ele vê um quadro enorme em poucos segundos, ou coisa, é uma transferência, é um download de mente para mente,
E antes a gente achava que o Espírito tomava conta do nosso corpo e que há incorporações profundas. É claro que há, né? Principalmente as obsessivas, quando nós as deixamos tomar conta de nós, porque os bons espíritos, eles não tomam conta de nós, eles emprestam o nosso psiquismo por alguns momentos e nos influencia para passar uma mensagem redentora. Essa pincelada nesses arquétipos, se a gente fazer uma reflexão, a gente está um pouquinho em cada um, saindo de um, entrando em outro, mas o importante é que agora nós sabemos também procurar a solução para o sentido da nossa existência. Nós devemos usufruir de toda a materialidade, crendo em Deus ou no universo, o nome que você quiser dar. Os Espíritos não nos obriga a cultuar Deus como palavra, mas a respeitar um ser inteligente e amoroso, que cuida de cada uma das nossas personalidades. Cada arranhão que nós recebemos no nosso corpo físico, Ele sente, Ele sabe, porque Ele está em nós e nós estamos nele. Então vamos buscar transcender-nos de um corpo físico somente, transcender para experimentar os frutos que Deus nos oferece além dessa dimensão material, e sermos felizes com aquilo que a gente é, acolhendo-nos com a proposta de transformar cada dia rumo a esse bem, a esse melhoramento, a esse entendimento e consequentemente rumo à felicidade. O Espiritismo é a doutrina que vai dizer para você: não é no Espiritismo que está a sua salvação, é a única. Você vê a grandeza e a beleza dessa doutrina. Você pode, como evangélico, como católico, ou como qualquer outra denominação, judeu, muçulmano, buscar e alcançar essa espiritualidade, porque o Espiritismo é um patrimônio da humanidade, não é dos espíritas. Os espíritas só é uns, vamos dizer assim, aqueles doentes mais assíduos, que precisa de tratamento ali, intensivos, dia a dia. Por isso nós somos chamados para o movimento espírita, para nos tratar com mais afinco. Mas ele está contido e está nas ideias de todas as doutrinas, porque é o cristianismo primitivo, aquele cristianismo, não o cristianismo mosaico que está sendo apresentado para nós aí há tempos, dizendo que Deus, o meu Deus, é um Deus que vai resolver os meus problemas, que o meu Deus é um Deus vingador, é um Deus que vai massacrar e destruir os meus inimigos. Aonde que Jesus falou isso? Mostre-nos. Jesus disse: renuncia a ti mesmo, toma a sua cruz e me segue. Esse é aquele que quiser vir após mim. Aquele que quiser seguir Jesus tem que renunciar a si mesmo, fazendo esse processo de renovação, tomando sobre si todas as suas responsabilidades, não transferindo para aquele nome que a gente nem fala nas casas espíritas, que inventaram para a gente colocar as desculpas, aquele nome do mal. Tudo que eu faço, eu falo, não foi ele. Isso é fugir da responsabilidade. Jesus ensina, não. É como o pai mesmo, né? Quando o filho erra, ele não vai destruir o filho porque errou. Ele vai ensinar, fala, não, meu filho, vamos fazer diferente, vamos fazer de novo. Não pare, vamos continuar caminhando. Né? Se fosse assim, não tinha nem aprendido a andar, né? Porque o primeiro tombo que a gente levasse, os pais já nem deixavam a gente andar mais. Mas eles colocou nós no chão de novo, nos incentivou. E aí hoje nós estamos andando aí uns meio manco, mas estamos andando, né? Então é essa a finalidade do Evangelho, é nos incentivar, tem de bom ânimo, e a vida é bela.
Então vamos para essa mensagem. Ela é um pouco longa, mas é de suma importância para os dias de hoje, porque aqui vai apresentar os más sinais e os bons sinais, e vai fazer nos compreender que os sinais estão no homem, no ser humano, não no planeta. O planeta está pronto para receber os anjos, vamos dizer assim, nós sermos uma sociedade feliz. O planeta está prontinho, tem tudo que nós plantamos dá, o sol está aí maravilhoso, aquecendo todas as condições de vida, né? Nessa mensagem, por nome de Regeneração da Humanidade, no livro Obras Póstumas, em 25 de abril de 1866, ela foi recebida através de uma mediunidade chamada sonambulismo, por 2 médiuns, que não coloca só a primeira letra deles, o M e o T. A gente vai ver que não tem uma assinatura de um espírito. Já começa a lição aí. Porque nós, como ansiosos nós somos, né? Lá no primeiro arquétipo, a gente quer saber quem que falou. A primeira pergunta que a gente faz: quem que falou isso quando recebemos uma mensagem? De quem que veio? Nem prestamos atenção no conteúdo da mensagem às vezes. E essa é a primeira lição dessa mensagem: ninguém assina. Não tem uma assinatura espírito fulano de tal, ou espírito da verdade. Mas pelas características a gente percebe que, se não é Jesus, é alguém muito íntimo dele, que participa dessa iluminação da humanidade, dessa regeneração da humanidade. Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Também não dizemos mais como outrora: os tempos estão próximos. Então Jesus naquela época: os tempos estão próximos. Dizemos-vos agora: os tempos são chegados. Chegou os tempos que Jesus nos propôs. Por essas palavras não entendeis um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem um transtorno geral. Convulsões parciais do globo ocorrem em todas as épocas, e se produzem ainda porque se ligam à sua constituição. Mas esses não são os sinais dos tempos. No entanto, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir, e se cumpre neste momento, assim como conhecereis mais tarde. Isso ele está falando em 1866, quase 150 anos, né? Mas não tomeis os sinais anunciados senão como figuras, das quais é preciso aprender, tirar o espírito e não a letra. Todas as escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria, da parábola. E é porque os comentaristas se ligam a letras que se extraviaram. Falta-lhes a chave para delas compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo vem nos revelar. Doravante, com a ajuda desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornar claro e inteligível. Tudo segue na ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão nunca invertidas. Não vereis, pois, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural do sentido vulgar ligado a essas palavras. Não olheis para o céu para nele procurar os sinais. Procureis, porque não olheis para o céu para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis. E aquele que vou anunciar vos enganaram. Não, mas olhai ao redor de vós, entre os homens, e aí que os encontrareis. Não sentes como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? Essa convulsão nossa, dos nossos arquétipos. O mundo está numa espera, e como tomado de um vago pressentimento da aproximação da tempestade. Não credes, no entanto, no fim do mundo material. A terra progrediu desde a sua transformação. Deve progredir ainda e não ser destruída.
Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo, que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai. E a geração nova elevará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e contemplarão. De mundo de expiação, a terra está chamada a se tornar um mundo feliz, e sua habitação será uma recompensa, em lugar de ser uma punição. Então a terra sempre foi um local de presídio dos espíritos, e ela está recebendo essa nova proposta de albergar espíritos que já merecem uma recompensa. O reino do bem deve nela suceder ao reino do mal. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá nesse momento entre aqueles que o habitam. Aqueles que fazem o mal pelo mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque nela levaria de novo a perturbação e seria um obstáculo ao progresso. Irão espiar os seus endurecimentos em mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Olha que beleza! Sem agredir. Olha o que o amor faz. Está aí várias crianças no colo, outras estão na salinha, são espíritos que estão chegando para nos substituir. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com essa única diferença, mas essa diferença é capital, de que uma parte dos espíritos que aí se encarnam, nela não se encarnarão mais. Numa criança que nasce em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que nela estaria encarnado, será um espírito mais avançado e levado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espírito. Assim, aqueles que esperam ver as transformações se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos estarão decepcionados. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistes à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações, que sucedem uma à outra, têm ideias e objetivos muito opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é primeiro a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva para as paixões
degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego para tudo o que é material. São esses vícios dos quais a terra deve ser purgada, pelo afastamento daqueles que recusam se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade, e que os homens de bem sofrerão sempre pelo seu contato. A terra deles será libertada, e os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor que lhe está reservado nesse mundo, como prêmio de seus esforços e de suas perseveranças, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. E aí nós vamos ver aqui algumas características. Nós vimos aqui característica do bem. A nova geração, devendo fundar a esse progresso moral, se distingue por sua inteligência e uma razão geralmente precoce, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. A gente vê crianças aí que já nascem fazendo concertos, né? Falando de espiritualidade, avançados, e às vezes a gente não presta atenção nesses sinais. Nós ficamos prestando atenção só nesses aqui, ó. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita, até entre crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que são, antes da morte, riscado do número dos vivos. Nós estamos presenciando suicídio entre crianças. O suicídio nunca teve tão, né, por conta do materialismo, do ateísmo, dessa insatisfação com a vida, por falta de uma espiritualidade reinante. Mas em contrapartida também está chegando o Espírito para nos abençoar com a alegria de viver. Então, o benfeitor, estão aí os verdadeiros sinais dos tempos, e nós estamos agarrados, esperando cataclismo, que um cometa ou um meteoro venha destruir a terra e tal, e que Jesus desce com fogo, com raiva da humanidade que não serviu, condenando esse, aquele, e pegando ao egoísmo, né? Geralmente essas pessoas que pregam isso aí, você pergunta: você é o que Jesus vai levar? Vai? Eu e o outro vai ficar? Então não faz ressonância com o pensamento de amor de Jesus, essa propagação. E nós estamos vendo através do Consolador que os sinais estão aí do nosso lado. Pessoas que estão riscadas do mundo dos vivos são essas pessoas que se entregaram à drogatização de todos os meios, que não é recebido, não é visto mais como ser humano. Toda cidade de médio porte em diante tem uma região aonde essas pessoas estão. São os mortos vivos, já não tem vida, já não tem mais esperança, né? Por falta de uma apresentação assim. Então nós não vamos ler tudo por conta do horário, mas eu recomendo que baixe esse livro, tem em PDF gratuitamente, leia, faça um esforço, procure a coleção de Joana de Ângeles. Não precisa ler o número 1, o número 2, pode escolher o que você quiser ler, mas procure a espiritualidade, para que a vida tenha sentido, para que a gente compreenda o que nós somos. Somos um ser espiritual que estamos no corpo físico temporariamente, não um corpo que tem um espírito, que adquiriu um espírito com o nascimento. E Jesus, naquele tempo, junto com os discípulos, depois da sua morte, ele vem ter com os discípulos algumas vezes, e João anotou no capítulo 20, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Emmanuel vai fazer uma dissertação a respeito desse pequeno versículo, dessa fala de Jesus. Muita gente inquieta, a tal da inquietude, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos dos evangelhos e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas.
Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Quem de nós nunca pensou, por que eles não vêm, interferem tudo e mudam através de acontecimentos? Será que ia mudar alguma coisa na nossa intimidade? Porque não revela os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evita o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Tudo isso é material para nós resgatar, trabalhar e elevar-nos. E a gente quer que a espiritualidade venha e tira tudo de nós. Aborrece-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceito de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência. Só a aparição dele já estava demonstrando a sobrevivência da alma após o falecimento do corpo físico. E deseja-lhes paz. Será isso suficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grandes possibilidades o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exames dos compromissos individuais? São respostas que cada um de nós vai fazer uma análise. Trabalhar e sofrer constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz, é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. E esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra à espera do fogo fátuo do menor esforço. Então hoje a espiritualidade vem nos atender às nossas perguntas, às nossas indagações, e a resposta, eles nos disseram, está dentro de nós mesmos, mas é preciso a gente buscar com afinco, nos acolher, olhar para a vida, o quanto a vida é bela. Só o último parágrafo dessa lição é um grande incentivo para nós espíritas. Ele diz assim, lá no livro Obras Póstumas: espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração e de devotamento. Então, futuro feliz é dos espíritas e de todos os homens de bom coração e de bom devotamento. Devotar é esforçar, é procurar, é insistir, é persistir. Não temais os obstáculos, porque não há nenhum deles que possa entravar os desígnios da providência. Tudo que tiver que acontecer para o nosso bem, vai acontecer. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos haverdes colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes, e do qual é preciso vos tornar dignos pela vossa coragem, vossa perseverança e vosso devotamento. Felizes aqueles que sucumbiram nessa luta contra a força. Mas a vanguarda será no mundo dos espíritos para aqueles que sucumbirem por fraqueza, mas a vergonha será no mundo dos espíritos para aqueles que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade, que quer dizer
falta de firmeza, de decisão, né? Falta de bom ânimo. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se deixa ir para uma negligência funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem a força moral. Então, é um incentivo para que nós nos devotemos sempre ao bem, com perseverança e firmeza, e com bom ânimo, mesmo naqueles dias mais difíceis, a gente lembrar de Jesus. Jesus como pensamento, como direção para a humanidade, é o grande gestor, como a mãe gesta um filho. Jesus é o gestor de nossas almas, está gestando um espírito feliz, se a gente o reconhecer como este. Então que tenhamos muita paz, e a paz, ela vem de Deus. Esteja conosco, que assim seja.